Existe um país que parece viver fora do tempo. Um lugar cercado por silêncio, controle e mistério. Um estado tão fechado que o resto do mundo passa décadas tentando entender o que realmente acontece por trás de suas fronteiras. A Coreia do Norte não chama a atenção só por seus mísseis, seus desfiles militares ou por seus líderes. Ela chama a atenção porque parece desafiar a lógica. Como um país tão isolado conseguiu sobreviver por tanto tempo? Como uma única família transformou o poder em herança? E como esse regime conseguiu continuar de pé, mesmo cercado por sanções, escassez e pressão internacional? Para responder isso, a gente precisa voltar no tempo. Muito antes de Kim Jong-un, muito antes das armas nucleares, muito antes da Guerra Fria. Porque a história da Coreia do Norte começa com a própria história da Coreia. Durante séculos, a Península Coreana viveu entre grandes potências, especialmente China e Japão. Mesmo assim, os coreanos desenvolveram uma identidade própria, com língua, cultura, tradições e estruturas políticas muito fortes. Ao longo dos séculos, diferentes reinos disputaram o território, até que a Coreia consolidou uma base histórica marcada por hierarquia, disciplina social e forte influência confucionista. Mas essa continuidade seria quebrada de forma brutal no século XX. Em 1910, o Japão anexou oficialmente a Coreia. A partir dali, começou uma ocupação dura, marcada por repressão, exploração e tentativa de enfraquecer a identidade coreana. Foi um período traumático, mas também foi nesse ambiente que surgiram movimentos de resistência. E entre os nomes ligados a essa luta, apareceu Kim Il-sung. Ainda jovem, ele participou de ações guerrilheiras contra os japoneses, especialmente na região da Manchúria. Mais tarde, esse passado seria transformado pela propaganda no grande mito fundador da Coreia do Norte. Só que a libertação da Coreia não veio como resultado de uma revolução nacional unificada. Ela veio com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. Em 1945, a ocupação japonesa chegou ao fim. Mas a liberdade não trouxe unidade, trouxe divisão. O norte da península ficou sob influência soviética, o sul sob influência americana. A separação no paralelo 38, que deveria ser temporária, virou a base para o nascimento de dois estados completamente diferentes. No sul, formou-se um governo alinhado aos Estados Unidos. No norte, surgiu um regime socialista apoiado pela União Soviética. Foi nesse contexto que Kim Il-sung chegou ao poder. Em 1948, nascia oficialmente a Coreia do Norte. E já nesse começo, ficava claro que o regime seria construído em torno de uma liderança extremamente centralizada. Mas a situação piorou de vez em 1950. A Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, tentando reunificar a península pela força. Começava a Guerra da Coreia, um conflito devastador que rapidamente envolveu grandes potências. Os Estados Unidos e aliados apoiaram o Sul. A China entrou em apoio ao Norte, e a península virou um cenário de destruição em massa. Quando os combates pararam em 1953, milhões de pessoas já tinham sido afetadas, cidades estavam em ruínas e a fronteira ficou praticamente próxima de onde estava antes. E o mais importante, nunca houve um tratado de paz definitivo. Na prática, as duas Coreias continuam tecnicamente em guerra até hoje. Mas para a Coreia do Norte, o maior efeito da guerra foi interno. O conflito virou a base emocional e política do regime. A partir dali, a ameaça externa seria usada como justificativa para militarização, vigilância e controle absoluto. Kim Il-sung aproveitou esse cenário para eliminar rivais e concentrar poder. Com o tempo, a Coreia do Norte deixou de ser apenas um estado socialista e passou a se tornar algo ainda mais peculiar, um sistema construído em torno do culto ao líder.
Foi nesse período que ganhou força a ideia de Juche, geralmente traduzida como autossuficiência. Na teoria, significava independência política e econômica. Na prática, ajudou a justificar o isolamento e a centralização total do poder. O Estado passou a controlar a informação, a educação, a circulação de pessoas e a própria narrativa histórica. A propaganda cresceu de forma gigantesca. Kim Il-sung foi retratado como libertador, pai da nação e figura quase infalível. Mas havia algo ainda mais impressionante acontecendo. Em vez de preparar apenas sucessores políticos, Kim Il-sung preparou o próprio filho, Kim Jong-il, para assumir o comando do país. Ou seja, o regime não estava construindo só uma ditadura, estava construindo uma dinastia. Quando Kim Il-sung morreu em 1994, muita gente imaginou que a Coreia do Norte poderia ruir, mas o sistema resistiu. E resistiu num dos piores momentos de sua história. Nos anos 90, com o fim da União Soviética, a Coreia do Norte perdeu parte importante de seu apoio externo. A economia entrou em crise profunda, a produção caiu, a escassez aumentou e o país enfrentou uma fome devastadora. Esse era o tipo de crise que poderia derrubar um regime, mas não derrubou. E isso mostra uma característica central da Coreia do Norte. Esse sistema foi construído para sobreviver até mesmo ao desastre. Em vez de se abrir, endureceu. Em vez de recuar, reforçou o controle. Em vez de abandonar a lógica militar, colocou os militares ainda mais no centro do poder. Sob Kim Jong-il, ganhou força a política do militares primeiro. E foi também nesse contexto que o programa nuclear passou a ser tratado como prioridade absoluta. Para o regime, a arma nuclear não era arma, era seguro de vida. Era a garantia de que nenhum inimigo tentaria derrubá-lo facilmente. Era também uma forma de projetar força e obrigar o mundo a prestar atenção. Ao longo dos anos 2000, a Coreia do Norte avançou em testes nucleares e no desenvolvimento de mísseis. Mesmo pobre e isolado, o país conseguia se manter no centro da geopolítica global. Depois, em 2011, veio mais uma transição de poder. Kim Jong-il morreu e o comando passou para seu filho, Kim Jong-un. Mais uma vez, a dinastia sobrevivia. No início, muita gente duvidou da capacidade de Kim Jong-un se manter no poder. Ele era jovem, pouco conhecido e parecia inexperiente, mas rapidamente consolidou sua posição. Eliminou ameaças internas, reforçou o culto à liderança e manteve intacta a estrutura do regime. Ao mesmo tempo, buscou projetar uma imagem de modernização controlada. Sob Kim Jong-un, a Coreia do Norte passou a combinar duas imagens ao mesmo tempo. De um lado, avenidas mais modernas em Pyongyang, grandes eventos e uma estética de progresso. Do outro, mais testes de mísseis, mais tensão internacional e o mesmo sistema rígido de controle político. Essa combinação é parte da força do regime. A Coreia do Norte entendeu algo essencial: poder também é espetáculo. Cada desfile militar, cada lançamento de míssil, cada aparição pública do líder manda uma mensagem. Para dentro do país, a mensagem é que o regime é forte, inevitável e permanente. Para fora, a mensagem é que a Coreia do Norte pode ser isolada, mas nunca será ignorada. E é isso que torna esse país tão fascinante e tão inquietante. A Coreia do Norte não é apenas uma ditadura fechada. Ela é o resultado de ocupação, guerra, divisão ideológica, culto ao poder e sobrevivência política levada ao extremo. Ela transformou o trauma histórico em ferramenta de controle, transformou o isolamento em estratégia, transformou líderes em símbolos quase sagrados e transformou um projeto revolucionário em uma dinastia familiar. No fim, entender a Coreia do Norte é entender que esse sistema não foi moldado para ser aberto, previsível ou parecido com o restante do mundo. Ele foi moldado para resistir. Resistir à pressão externa, resistir à escassez, resistir ao colapso.
e resistir até mesmo às mudanças que derrubaram tantos outros regimes. Talvez seja exatamente por isso que, há mesmo tantas previsões de Carda, ele ainda continue de pé. E enquanto o mundo muda em velocidade cada vez maior, a pergunta continua aberta: até quando a Coreia do Norte vai conseguir sobreviver desse jeito?